Paz do Senhor, boa noite. Meu nome é Ricardo Pereira da Silva, tenho 31 anos de idade. É a pedido da irmã Luciane Santos, a esposa do irmão Tiago. Eu estou fazendo esse vídeo, contando um pouco do meu testemunho. E eu não sei muito falar assim pra câmera, mas eu creio que o Senhor vai me dar graça em nome de Jesus para que eu possa contar um pouco do meu testemunho e que esse testemunho sirva de edificação para o sobrinho da irmã Luciane. Quando eu tinha 1 ano de idade, meus pais biológicos, minha mãe biológica, ela me deu para outras pessoas criarem. E essas pessoas que me criaram, eu fui crescendo no meio desta família. E quando eu tinha 7 anos de idade, meu primo de criação, ele começou a me aliciar. Quando eu tinha 10 anos de idade, ele de fato abusou de mim. Por conta disso, ele disse que eu não podia contar para minha mãe, não podia contar para meu pai, porque se eu contasse, eles iriam me colocar para fora de casa. Então eu não contava. Eu sofria os abusos, mas guardava comigo no meu coração e não contava para ninguém. E por conta de ter guardado isso, foi desenvolvendo na minha vida o homossexualismo ou a homossexualidade, como muitos chamam. Então eu fui enveredando por este caminho, o tempo foi passando. Com meus 15 anos de idade, eu de fato assumi para os meus pais que eu estava vivendo um homossexualismo. Por que eu digo que estava vivendo um homossexualismo? Porque, no meu entendimento hoje, o homossexualismo é um estado. Você está vivendo no homossexualismo, mas você pode deixar de viver no homossexualismo. E principalmente que não é fácil sem Cristo, mas com Cristo, a palavra de Deus diz que tudo é possível. Então, para mim, era impossível a minha vida mudar, porque nesse caminho, depois que eu assumi com 15 anos, com 18 anos eu fui para São Paulo. E lá em São Paulo, eu conheci muitas coisas que até então eu nem sabia o que era. Como, por exemplo, drogas. Eu estudava aqui na minha cidade, no colégio, aqui em Quixadá, e dizia sempre não às drogas, mas em São Paulo eu tive que usufruir das drogas, não querendo, meio que forçado. Porque quando eu cheguei lá, eu me deparei com o mundo realmente como ele é. Porque muitas vezes a gente tem a ideia de sair de casa e conhecer o mundo e tem uma ideia de que o mundo realmente é algo bom, acolhedor, mas de fato não é. Então eu fui para São Paulo, lá eu passei 2 anos morando em São Paulo e vivi lá na prostituição. Porém, o Senhor já tinha traçado um plano para a minha vida, de resgatar a minha alma para a sua presença, porque eu sempre não entendia o porquê que eu estava vivendo naquela vida. Eu sempre culpava Deus, porque que Deus tinha me colocado no mundo só para sofrer. Eu tinha meus muitos questionamentos com Deus. Mas na verdade a palavra de Deus diz que Deus deu ao homem o livre-arbítrio de escolha. O homem, ele pode escolher o caminho que quer andar, que quer seguir. Deus falou para o seu povo que ele colocava diante do seu povo a bênção e a maldição. E ele disse, ele deu um conselho: escolhe, pois, a bênção. E essa bênção é a palavra de Deus, é a salvação em Cristo Jesus. O caminho é Ele. Ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Então,
O Senhor, que já conhecia os desejos do meu coração, certa feita lá em São Paulo, no lugar lá que eu trabalhava, né? Se é que eu posso dizer trabalho. Mas naquele lugar, né, na situação em que eu estava vivendo, eu pedi a Deus para que Ele me tirasse daquela situação em que eu estava a viver. E o Senhor ouviu o meu clamor. Eu saí, parei de trabalhar naquilo que eu não gostava de fazer. E o Senhor me trouxe à minha cidade novamente. Quando eu vim para cá, Ele começou a mover os meios, colocou pessoas dele, enviada por Ele, para pregar para mim. Uma irmã, por nome Joia, ela começou a falar do amor de Deus para mim. Falou que Deus tinha um plano na minha vida, Ele queria mudar a minha história, Ele queria transformar a minha vida. E eu pedia sempre ao Senhor para que Ele transformasse a minha vida, mudasse a minha vida. Mas na verdade eu não tinha forças, eu não tinha coragem. Mas porque eu confiava em mim. Assim como você que vai escutar esse testemunho, talvez você esteja confiando em você, você não tenha forças, mas o Senhor é quem te dá forças, é Ele quem vai te ajudar a vencer todas as barreiras que impedem de você se render a Ele. Então essa irmã começou a pregar para mim e passou muito tempo pregando para mim, sempre me convidando para ir para a igreja, e eu sempre adiava e pedia, o meu maior desejo era de ser feliz. Porém, a felicidade que eu estava buscando não era a felicidade verdadeira. Era uma felicidade momentânea e passageira, porque eu estava buscando nas coisas, estava buscando nas pessoas essa felicidade. Mas louvado seja o nome do Senhor, que no dia 11 de agosto de 2015, era 1h30 da tarde, quando eu saí da minha casa e eu ia até a lotérica pagar algumas contas, quando eu passei por uma praça chamada aqui Praça dos Crentes. Estava lá essa irmã que sempre pregava para mim e o meu irmão biológico. Eles estavam lá e eu passei por aquela praça e ela começou a falar novamente para mim do amor de Jesus. E naquele momento eu ouvi a palavra do Senhor, que ela abriu para mim a palavra do Senhor, que eu vou falar aqui agora. Está em Romanos, foi a palavra que me chamou muita atenção. E quando eu ouvi, eu temi no meu coração, porque realmente, de fato, falou profundamente comigo e eu temi aquela palavra e entendi que a vida que eu estava vivendo não iria me levar para um caminho muito agradável, né? Porque o meu maior medo que eu tinha não era nem de morrer, era de ir para o inferno. E a palavra do Senhor que ela leu foi em Romanos 1. Ela leu todo o capítulo, mas eu vou ler apenas os versículos que eu consegui entender. Eu vou ler a partir do versículo 18, que diz assim: Porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade e injustiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer, nele se manifesta, porque Deus o manifestou. Porque as suas coisas invisíveis desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Porquanto, tendo conhecido Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, em seus discursos se desvaneceram e o seu coração insensato se obscureceu. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos e mudaram a glória de Deus incorruptível, em semelhança da imagem de homem corruptível e de aves e de quadrúpedes e de répteis. Pelo que também Deus os entregou às concupiscências do seu coração, a imundícia para desonrar o seu corpo entre si, pois mudaram a verdade de Deus em mentira e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador,
que é bendito eternamente. Amém. Pelo que Deus os abandonou às paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural, no contrário à natureza. E semelhantemente também os varões, deixando o uso natural da mulher, e se inflamaram em sua sensualidade, uns para com os outros, homem com homem, cometendo torpeza e recebendo em si mesmo a recompensa que convinha ao seu erro. E como eles não se importaram de ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso para fazerem coisas que não convêm. Louvado seja o nome do Senhor. Eu li todo o capítulo, mas os versículos realmente que me chamou a atenção e eu entendi foi: semelhantemente também os varões, deixando o uso natural da mulher, se inflamarem em sua sensualidade uns para com os outros, homem com homem. Então, realmente o versículo chamou minha atenção porque realmente era aquilo que eu estava vivendo, né? E a partir daquele momento houve um temor dentro do meu coração e eu queria agradar a Deus, como quero até hoje, e me esforço para que eu venha agradá-lo. Então, a partir daquele momento, a irmã perguntou se eu queria aceitar a Jesus como meu Salvador. E naquele momento foram muitas guerras que veio ao meu pensamento, o inimigo tentando colocar coisas na minha mente, que era que eu ia vestir, como era que ia ser a minha vida, como era que eu ia me sustentar e muitas outras coisas. Mas e eu até ia dizer não, mas quando eu fui responder para a irmã, eu disse: eu quero aceitar Jesus. E quando eu disse eu quero aceitar Jesus, foi incrível porque eu sentia as minhas lágrimas molhando, lavando meu coração naquele momento. E eu senti algo que não se pode explicar. É só mesmo quem confessa a Jesus como Salvador que sente essa leveza na alma. Então, a partir daquele momento que a irmã fez a oração e pediu para me repetir algumas palavras, e eu fui repetindo com ela, ela foi orando por mim e entregando a minha vida a Jesus. A partir daquele momento, depois da oração, eu me senti totalmente diferente. Eu senti vergonha porque eu estava todo maquiado, com vestido lá nos pés, relógio no braço, rosa, de bolsa. Eu estava completamente vestido de mulher, porque depois eu vou mandar as fotos, mas realmente o meu corpo, minha fisionomia era de uma mulher. E no meu entendimento eu era uma mulher. Porém, a partir daquele momento, Deus começou a fazer coisas grandiosas na minha vida, coisas que pareciam ser muito impossíveis. Como, por exemplo, eu namorar com uma mulher, eu casar com uma mulher. Para mim, eram coisas muito impossíveis de acontecer. Mas lá em Lucas, capítulo de número 1, versículo 37, Jesus vai falar: porque para Deus nada é impossível. Então, assim como ele fez na minha vida, ele quer fazer na tua vida também. Tu só precisa abrir o teu coração, porque a palavra de Deus diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, o Senhor, ele fez isso na minha vida. E foi muito difícil porque depois que aceitei Jesus, começou o processo da libertação. Então, esse processo da libertação não é fácil. É com jejum, com oração, com leitura da palavra. E é algo como você ser viciado em drogas. Tem a abstinência. Quando você confessa, à medida que você vai caminhando, tem aquela abstinência, a vontade de voltar, a fazer as mesmas coisas, as mesmas práticas. Mas isso eu tenho vencido por meio da oração, do jejum, da leitura da palavra. Até aqui o Senhor tem me ajudado. Até aqui não tem sido fácil, mas o Senhor tem sido comigo e Ele tem me ajudado. Aí se você me perguntar: mas tu se arrepende de ter aceitado Jesus e ter mudado? Não, me arrependo de não ter ido antes, porque eu passei por tantas coisas. Porque aqui eu tô só resumindo, porque para o vídeo não ficar muito longo. Mas por isso que eu tô resumindo. Mas eu não me arrependo. Eu sou grato a Deus por tudo que Ele fez na minha vida.
E com 3 meses depois eu conheci uma jovem, a gente começou a namorar, os sentimentos que não existiam em mim, porque se eu visse uma mulher, qualquer mulher podia ser a mais bela, eu não sentia atração nenhuma, não sentia nada. Muitas vezes que eu sentia era repulsa, nojo ou inveja, né? Mas graças a Deus o Senhor despertou em mim os sentimentos por mulheres, e eu conheci aquela jovem, a gente namorou por 6 meses, e eu orando ao Senhor, pedindo a Deus confirmação se ela era realmente a minha para casar. Não era. Depois passei 3 anos só servindo ao Senhor, adorando, louvando, fazendo a obra, ganhando almas para Jesus. Deus me levando a outros lugares para pregar a palavra de Deus, contar o meu testemunho. Traficantes aceitaram Jesus e muitas pessoas aceitaram a Jesus através da minha vida pelo seu Espírito Santo. E no ano de 2017 para 2018, eu fiz uma oração a Deus e pedi: Senhor, eu estava desempregado, eu disse: Senhor, eu quero entrar esse ano de 2018 namorando, e eu te peço que tu me conceda um emprego. E ali do jeito que eu pedi, o Senhor me concedeu. O Senhor colocou que hoje é minha esposa, a Dayana Nara. Colocou ela, a gente começou a conversar, colocou ela na minha vida, a gente começou a conversar e orar e fazer propósito. E aí Deus foi confirmando, a gente começou a namorar, Deus foi confirmando, a gente noivou, Deus foi confirmando, a gente casou, né? Casamos no dia 29 de dezembro de 2018. No mesmo ano, em janeiro de 2018, eu comecei o ano realmente trabalhando, né? Então Deus tem feito grandes coisas na minha vida. Ele preparou tudo para o nosso casamento, e aquilo que parecia ser impossível, Deus tornou possível, porque Ele verdadeiramente ele tem projetos maravilhosos para as nossas vidas. Ele tem sonhos que a gente nem consegue imaginar, que ele mesmo tem sonhado, porque o que ele tem para nós é muito maior do que o que a gente pode imaginar. E além disso, de tudo isso, independente disso, ele nos garante a salvação em Cristo, a eternidade na presença dele. Há um lugar preparado para mim e para ti. E nós precisamos o primeiro passo é aceitar Jesus como Salvador. E depois ele vai guiando os nossos passos. Ele diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Então eu sou grato a Deus por tudo que ele fez. Tem muitas outras coisas que Deus fez, e até que ele tem suprido a minha necessidade. Passei por muitas coisas, mas não desisti. E não quero jamais desistir. Vai completar agora 6 anos que eu confessei a Jesus como meu Salvador, e ele tem feito coisas grandiosas. A Lu sabe do que Deus tem feito na minha vida, ela acompanhou de perto. Morei 2 anos com ela, com o Tiago. Sou grata a Deus pela vida deles. E assim como Deus fez na minha vida, Ele vai fazer na tua. A Lu falou o seu nome, só que eu esqueci, me perdoe. Mas quero dizer para ti que Jesus te ama e Ele quer mudar a tua história. Deus te chamou para uma grande obra. E assim como eu fiz, faça também. Diga: Senhor, eu quero que tu entre no meu coração e faça morada, porque o inimigo ele veio para matar, roubar e destruir. Mas Jesus veio e morreu na cruz para nos dar vida, vida com abundância. Hoje eu não preciso beber, não preciso me prostituir, não preciso fazer nada disso para procurar alguma alegria, alguma satisfação, não. Eu só preciso do Senhor na minha vida. E eu sou grato a Deus porque eu estou construindo uma família na presença do Senhor. Creio, lutas, dificuldade, tenho sim. Porque as lutas não vão cessar de sua vida, mas você estará com um ajudador que lhe ajudará a vencer qualquer luta e batalha na presença dele. Então que Deus te abençoe e que esse testemunho venha edificar a tua fé
e eu creio que o Senhor há de fazer grandes coisas na tua vida, assim como Ele tem feito na minha. Louvado seja o nome do Senhor. Amém.